Olá galera, hoje a gente vai aprender lentes esféricas. Nessa aula eu vou falar de formação de imagens. Numa próxima eu vou gravar sobre estudo analítico, as equações, cálculos. Primeiro, a gente tem dois tipos de lentes, lentes de borda fina e lentes de borda grossa. Borda fina a gente representa por essa flechinha, borda grossa por essa. Então se você observar as bordas finas, essas lentes aqui normalmente são convergentes, e as lentes de borda grossa, que normalmente são divergentes. Cuidado, a gente tem que analisar aqui a tendência das duas faces da lente, se a tendência é se encontrar ou a tendência é se afastar. Se eu pegar uma lente plano convexa como essa, por exemplo, e cortar as pontas dela, muita gente vai imaginar que ela vai ficar de borda grossa, só olhar essa parte da lente. Não, ela continua sendo uma lente convergente, uma lente de borda fina, porque a tendência das duas faces, se a gente fazer o prolongamento, a continuação, a tendência é de se encontrar. Se você olhar nas lentes de borda grossa, elas tendem sempre a se afastar, a tendência das duas faces. Bom, aí a gente tem as lentes. Tem três faces possíveis. A gente pode ter uma face convexa, uma face plana e uma face côncava. Convexa, plana e côncava. Desses três nomes a gente pode formar uma lente que vai ter duas faces. Então, qual nome que vem primeiro? Essa daqui não tem dúvida. Ela tem dois lados convexos, é a biconvexa. Essa também não. Ela tem dois lados côncavos, é a bicôncava. A gente vai iniciar o nome da lente sempre com a face que tiver o maior raio de curvatura. Uma face plana, ela sempre tem um raio de curvatura maior do que qualquer outra face. É como se fosse uma reta, é como se fosse uma circunferência de raio que tende ao infinito. Então, sempre que você tiver uma face plana, você vai iniciar com plano. Plano convexa, plano côncava. O que surge mais dúvidas são essas duas, a côncavo convexa e a convexo côncava, com qual a gente inicia. Então vamos lá, novamente, o nome da lente é iniciado com a face de maior raio de curvatura. Então se a gente pegar essa lente de borda fina, se a gente fizer a continuação da face convexa dela, que dá esse pontilhado aqui, dá essa circunferência que tem raio R1, esse é o raio da convexa, era de fora. Se a gente pegar a face de dentro aqui da côncava e fizer o prolongamento, a continuação, a gente vai ter essa outra circunferência que tem um raio maior, um raio R2, que é o raio da côncava. Então, comparando esses dois raios, o raio da côncava com o raio da convexa, claramente a gente observa que o raio da côncava é maior que o raio da convexa. Por isso que vem primeiro o nome côncavo e depois convexo. Agora, essa outra lente, que é de borda grossa, que é divergente, a gente fizer o prolongamento da face côncava de dentro, a gente tem a circunferência. Esse R3 é o raio de curvatura da face côncava. Se você pegar de fora, que é convexa, fizer aqui o prolongamento, você vai ter o raio R4, que é o raio de curvatura da face de fora, convexa. Agora, comparando o raio da convexa, que é o R4, com o raio da côncava, que é R3, você vê que o R4 é maior que o R3, o raio da convexa é maior que o da côncava. Por isso que agora vem o nome convexo e depois côncava. Bom, normalmente as lentes de borda fina são convergentes, normalmente as lentes de borda grossa são divergentes. Então a convergente, você vê que o raio de luz vem aqui, ele vai convergir num ponto. Ponto esse que é o foco da lente convergente. Por outro lado, na lente divergente, a luz vem e espalha, ela diverge na direção desse foco imagem, é um foco virtual aqui para a lente divergente. Então, o convergente ele foca num ponto, a divergente espalha, diverge. Os elementos principais das lentes, a gente tem o eixo principal, que é esse EP nas duas,
e a gente vai ter dois focos, um foco objeto e um foco imagem, e dois antiprincipais, antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. Aonde a lente encontra com o eixo principal, a gente tem aqui o centro óptico. Percebam que para a lente convergente, o antiprincipal objeto e o foco objeto estão do lado que a luz vem. Nesse caso, do lado esquerdo que a luz está vindo. Para a lente divergente, ao contrário. O antiprincipal imagem e o foco imagem estão do lado que a luz vem. Bom, a F maiúsculo é a posição do foco. F minúsculo é a distância focal. Então, a distância do foco até o centro óptico da lente é o F minúsculo, é a distância focal da lente. Cada lente tem um formato diferente, então ela vai ter uma distância focal também diferente. Essas medidas são iguais, tudo igual a F, do foco ao centro óptico, do foco ao antiprincipal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Eu estava falando que normalmente as lentes de borda fina são convergentes e normalmente as de borda grossa são divergentes, porque normalmente as lentes são imersas no ar. E o índice de refração da lente vai ser sempre maior que o índice de refração do ar. O índice de refração do ar, assim como do vácuo, é 1, é o menor que a gente pode ter. O índice de refração da lente pode variar de 1,5, 1,6, 1,7, depende do material da lente. Vamos supor que o índice de refração da lente seja 1,5. Então, o índice de refração da lente, vamos supor que ela seja de vidro. O índice de refração do vidro, 1,5, é maior que o índice de refração do meio, que é o ar, que é 1. Então, aí sim, o índice de refração da lente maior que o índice de refração do meio, ou seja, o índice de refração do vidro maior que o índice de refração do ar, a lente de borda fina, como essa plano convexa, vai ser convergente, vai convergir o raio de luz. E essa lente de borda grossa, a plano côncavo, ela vai ser divergente, vai espalhar a luz. Mas, se você tiver uma situação contrária, onde o índice de refração da lente for menor que o índice de refração do meio, ela inverte o comportamento. Vamos supor agora que você pega aquela lente de vidro, que tem um índice de refração de 1,5, e coloca ela dentro de um líquido que tem um índice de refração igual a 2, por exemplo. Agora, o índice de refração da lente, o vidro, é 1,5, é menor que o índice de refração do meio, que é um líquido desconhecido, que é 2, o índice de refração. Ela inverte o comportamento. A lente de borda fina vira divergente e a lente de borda grossa vira convergente. Mas tudo que a gente usa é no ar, quase tudo que a gente usa é no ar. Então, um óculos vai ser no ar, né? Um microscópio está imerso no ar. Então, a gente vai ter normalmente esse comportamento. A gente vai aprender agora os raios notáveis. São os raios que chegam de uma forma e vão passar a lente de uma certa forma. A gente tem que saber esses raios notáveis para depois fazer a construção da imagem e classificar a imagem. Então, a gente vai ter aqui a lente convergente e aqui a lente divergente. Então, vamos lá, presta atenção na flechinha para ver se é borda fina, convergente ou divergente, borda grossa. Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele passa na direção do foco imagem. Chega paralelo ao eixo principal e passa na direção do foco imagem. Aqui ele realmente, na convergente, ele passa pelo foco imagem. Aqui na lente divergente, ele diverge, mas diverge na direção do foco imagem. Então, ambos chegam paralelo e passam na direção do foco imagem. Aqui realmente passa pelo foco imagem, aqui passa no sentido contrário, mas na direção do foco imagem. Esse é o caminho inverso, o princípio da reversibilidade da luz. O caminho que a luz faz na ida, ela faz na volta. Agora, a luz está chegando na direção do foco objeto, ela está passando paralelo. No primeiro raio, ela chegou paralelo, passou na direção do foco. Aqui ela chega na direção do foco e passa paralelo, caminho inverso. Então, na lente convergente, chegou na direção do foco objeto, passou paralelo.
Lente divergente chegou na direção do foco objeto e passou paralelo. Ambos são iguais. Aqui a gente realmente passa pelo foco objeto. Aqui não, chega na direção do foco objeto, mas não passa, a luz não passa de fato por ele. Esse terceiro é o mais fácil de todos. Sempre que eu vou fazer a construção de imagens, eu prefiro fazer ele. O raio de luz que passa aqui na direção do centro óptico, ele passa reto e não sofre nenhum desvio. Esse é idêntico para os dois, tanto para convergente como para divergente. Chega na direção do centro óptico, ele passa reto e não sofre nenhum desvio. E o último, chegou um raio de luz aqui na direção do anteprincipal objeto, ele vai passar na direção do anteprincipal imagem. Aqui, na divergente, chega na direção do anteprincipal objeto e passa na direção do anteprincipal imagem. Aqui realmente passa pelo anteprincipal objeto e pelo anteprincipal imagem. Aqui ele apenas chega na direção desses anteprincipais. Todos esses raios notáveis são muito parecidos com os raios notáveis de espelhos esféricos. Normalmente a gente analisa lentes depois de estudar espelho. Tudo que eu falo aqui para lente convergente é tudo muito parecido, se não igual ao espelho côncavo. Tudo que eu falo para lente divergente é muito parecido com o espelho convexo. A diferença principal é que no espelho a luz bate e volta. A lente, a luz atravessa. Então, os raios notáveis para espelho, a gente fala, chega paralelo e volta na direção do foco. Aqui chega paralelo e atravessa na direção do foco. Mas existe uma semelhança enorme na construção de imagens também. É tudo muito parecido. Então é legal dar uma lembrada em espelho esférico, porque essa aula aqui na realidade é uma revisão de espelho, né? A diferença de um sistema refletor, que era o espelho, para um sistema refrator, que é a lente. Vamos fazer a formação de imagens, então. Eu vou fazer da lente convergente, são 5 casos. Em cada posição que eu colocar o objeto, eu vou ter um tipo de imagem diferente. Então, eu vou colocar o objeto na primeira situação antes do anteprincipal, depois no anteprincipal. No próximo slide, eu vou colocar o objeto entre o anteprincipal e o foco, depois eu vou colocar no foco e depois eu vou colocar entre o foco e o centro óptico. Então, são 5 possibilidades. Quando eu coloco o objeto aqui, no anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, no foco e entre o foco e o centro óptico. Vamos ver cada um deles. Então, está aqui o nosso objeto, tá? E está aqui a nossa lente convergente, lente de borda fina. A gente precisa fazer pelo menos 2 raios notáveis, daqueles que eu citei agora, para encontrar a imagem e classificar ela. Então você escolhe os raios notáveis que você quer fazer. Somente 2 são suficientes, não precisa fazer os 4, senão fica muito rabisco aí na figura, é melhor 2. Tá? Então escolhe, eu vou fazer aquele que vem paralelo ao eixo principal e passa na direção do foco imagem. Esse é o primeiro. Mais um, mais fácil. Passa na direção do centro óptico e vai reto sem sofrer nenhum desvio. Bom, tá aí, os 2 raios são suficientes para a gente. Se você olhar aonde esses raios se encontraram, que é nessa posição, é aí que você tem a ponta da imagem. Eu estou fazendo um raio de luz saindo da ponta do objeto. Então, onde a gente vai encontrar aqui vai ser a ponta da imagem. Você encontrou a pontinha da flecha. Aí você projeta a imagem para o eixo principal. Ela vai formar de ponta cabeça, vai formar uma imagem invertida. A gente vai classificar essa imagem em 3 categorias. Se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida de cabeça para baixo, que é esse caso, se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho. Então, nesse caso, a imagem é real. Por que é real? Porque foi a luz mesmo que formou essa imagem. A luz que atravessou a lente, ela convergiu nesse ponto para formar a imagem. O plano real para lentes é esse daqui. Quando eu coloco o objeto do lado esquerdo, se a imagem formar do outro lado, é uma imagem real.
Então, quando o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado, para lentes a imagem é real. Para espelho era o contrário, né? Porque a luz ela refletia. Então, tendo o objeto de um lado e a imagem do outro, a imagem vai ser real. Toda imagem real, ela é de cabeça para baixo, ela é invertida. Não existe imagem real direita, tá? Então, a imagem é invertida. E se a gente comparar o tamanho dessa imagem com o tamanho do objeto, a gente vê que essa imagem ela é menor do que o objeto. Então, o que poderia funcionar de acordo com essa construção? O olho humano, por exemplo, o olho humano ele funciona dessa forma. A gente tem uma lente natural do olho que é o cristalino, uma lente biconvexa convergente, e a imagem que forma no fundo do nosso olho, na retina, é uma imagem real, invertida e menor. Ela é invertida, ela é de cabeça para baixo a imagem que forma na retina. Depois o nosso cérebro desinverte e a gente vê corretamente, mas no fundo do olho ela forma de cabeça para baixo. Uma máquina fotográfica ela funciona assim também. Uma máquina fotográfica ela tem uma lente convergente e a imagem vai focalizar no filme da máquina, também real, invertida e menor. Vamos aproximar agora, colocar o objeto no eixo principal e vamos fazer os raios notáveis. Vai paralelo, passa na direção do foco imagem. Vai pelo centro óptico, não sofre um desvio. Está aqui, os raios de luz se encontraram nessa posição, então aqui a pontinha da flecha, está aqui a nossa imagem. Então você projeta até o eixo principal. Quando você coloca o objeto no eixo principal, a imagem vai formar no eixo principal. Do mesmo tamanho, invertida e real. Então formou real novamente. Toda imagem real ela é de cabeça para baixo, ela é invertida, e nesse caso ela é igual, ou seja, ela tem o mesmo tamanho do objeto. A gente só consegue projetar imagens reais em anteparos. Então eu citei agora há pouco que a imagem que vai formar na nossa retina, ela é uma imagem real. A gente consegue projetar somente imagens reais. A gente não consegue projetar num anteparo, por exemplo, a retina, ou num filme de uma máquina fotográfica, ou numa parede, numa tela. A gente não consegue projetar imagens virtuais. A gente só consegue projetar imagens reais. Então a gente consegue projetar essa imagem, tá? Porque elas são reais. Que funcionaria dessa forma poderia ser, por exemplo, uma fotocópia, uma máquina de Xerox. Vamos andando com o objeto. Eu vou colocar o objeto agora entre o eixo principal e o foco. Faz 2 raios notáveis para encontrar a imagem. Vai paralelo, passa pelo foco imagem. Vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Está aqui, os raios de luz se encontraram nessa posição. Desenha a imagem. Está lá, grandona, de cabeça para baixo. Classifica. Ela é real, né? A luz que formou essa imagem mesmo. Ela é de cabeça para baixo e comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, agora ela é maior. A imagem ficou maior do que o objeto. O que poderia funcionar de acordo com essa montagem? Um projetor de slides, por exemplo, ou um projetor de cinema. A imagem ela é focalizada na tela de projeção, na tela de cinema, por exemplo. Ela é invertida e é maior e é real porque você está conseguindo projetar ela numa tela. Mas como assim a imagem é invertida, né? A gente vê direita, mas é que o objeto lá no filme ele sai de cabeça para baixo e ela é projetada direita. Vamos colocar agora o objeto no foco. Vamos fazer os raios notáveis então. Vai paralelo, passa pelo foco imagem, vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Percebam que esses raios eles estão paralelos. Esses dois aqui, ó, eles não vão se encontrar. Mesmo que você continuar eles para o plano virtual, fizer um prolongamento aqui, eles não vão se encontrar. As duas retas paralelas elas não vão se encontrar. Então aqui não forma imagem. A gente fala que a imagem é imprópria. O que poderia funcionar de acordo com essa construção? Por exemplo, aqueles canhão de luz que a gente tem em festa, que joga um feixe de luz paralelo lá para o céu, que a gente vê de longe, né?
Então, poderia ser esse esquema. A gente tem que colocar o filamento da lâmpada no foco da lente convergente. A gente tem essa montagem, essa construção. E o último caso da lente convergente é quando você vai colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o centro óptico, que é o único caso que você vai ter uma imagem virtual. Então, vamos fazer os raios aí. O paralelo passa pelo foco imagem, vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Percebam que esses raios eles não vão se encontrar aqui no plano real, estão se afastando. Mas se você continuar eles para o plano virtual, fizer um prolongamento desses raios para o plano virtual, eles vão se encontrar aqui, nessa posição. Então aqui que está a imagem. Então perceba que isso daqui é uma projeção da luz, esse pontilhado, não é a luz real. Então não foi a luz real que formou essa imagem, é apenas um prolongamento dos raios de luz. Então essa imagem agora ela é virtual. Percebam que ela é direita, ela tem a mesma orientação do objeto. Toda imagem direita é virtual, toda imagem virtual é direita. Assim como toda imagem real é invertida, toda imagem invertida é real, as direitas são sempre virtuais. E nesse caso ela é maior do que o objeto. O que poderia funcionar de acordo com essa montagem? A lupa. Então, vamos falar sobre a lupa. É a mesma construção que eu mostrei agora. Para você ter esse funcionamento da lupa, para gerar essa imagem final direita, maior e virtual, você tem que colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. O objeto tem que estar aqui, ó, nessa região aqui, entre o foco e o centro óptico, para você ter essas características da imagem, virtual, direita e maior. Se você colocar o objeto fora dessa região, a gente já viu o que acontece. Se você colocar lá no foco, o objeto no foco, não forma imagem. Se você colocar entre o ângulo principal e o foco, ela vai formar real, invertida e maior. Coloca no ângulo principal, ela forma real, invertida e igual. Coloca antes do ângulo principal, ela vai formar real, invertida e menor. Então, cada posição você tem uma característica diferente. A lupa só vai funcionar com essas características conhecidas dela, por gerar essa imagem virtual direita e maior, quando o objeto está nessa região entre o foco e o centro óptico. Então, essa imagem final ela é virtual, formada pela lupa. Então, está aqui um resumo dos 5 tipos de imagem que a gente tem na lente convergente. A lente convergente pode formar imagens reais ou virtuais, pode formar imagem maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto, pode formar imagem direita ou invertida. Então, eu recomendo vocês fazerem isso em casa. Desenha a lente, o eixo principal, coloca os focos, toma cuidado para fazer da mesma medida, mede com régua, essa distância tem que ser igual a essa distância, tudo a mesma distância. Então faz no caderno, mede, por exemplo, 2 centímetros a distância focal, coloca 2 centímetros aqui também, para o outro lado também, e refaz cada um desses 5 tipos de formação de imagens, porque isso é importante. Então aqui eu fiz outros raios, eu fiz o paralelo, passa pelo foco e pelo foco paralelo. Poderia ter feito o outro que vai pelo centro óptico, passa reto, ele vai bater aqui também. Todos vão convergir nessa posição, certo? Então está aqui um resumo dos 5 casos que a lente convergente pode formar, dos 5 tipos de imagens que ela pode formar, tudo dependendo da posição que você coloca o objeto. Vamos fazer um exemplo. Uma lente convergente L conjuga a um objeto real O, uma imagem real I, conforme o esquema. A distância focal da lente em metros é igual a quanto? Então a gente tem aqui o nosso objeto e a gente tem aqui a nossa imagem. A gente tem que encontrar qual é o foco. Bom, eu sei que saindo um raio de luz ali da ponta do objeto, se sair paralelo, ele vai passar pelo foco. Mas eu não sei onde está o foco, é justamente a pergunta do problema. Mas eu sei que o raio de luz que sai da ponta do objeto, ele vai passar pela ponta da imagem. Então, saindo daqui, a gente tem que ligar na ponta da imagem. E esse raio aqui é o que chega paralelo na lente e passa pelo foco. Então, o foco está nessa posição. Então, essa é a posição do foco.
A pergunta do problema é a distância focal, que é o F minúsculo. A distância focal é a medida do foco até o centro óptico, que são 4 quadradinhos aqui. Perceba a escala aqui, ó. A cada 2 quadradinhos você tem 1 metro. Então, 2 quadradinhos é 1 metro. Mais 2, mais 1 metro. Então, a gente tem 2 metros, que é a distância focal dessa lente, letra D. Agora vamos ver a formação de imagem na lente divergente. Olha lá, uma lente agora de borda grossa, uma lente divergente. Agora, em qualquer posição que a gente colocar o objeto, a gente vai ter a mesma característica da imagem, é um tipo de construção só. Então, eu vou colocar o objeto aqui, por exemplo, tá? Esse é o nosso objeto. Vamos fazer 2 raios notáveis para encontrar a imagem. Então, vai lá. Chega paralelo, diverge na direção do foco imagem. Passa pelo centro óptico, vai reto, não sofre nenhum desvio. Então, a gente tem o cruzamento aqui, do pontilhado com esse raio de luz cheio. Esse é o ponto correspondente à ponta da imagem, é aqui que vai formar a imagem. Projeta até o eixo principal. Então, quais são as características dessa imagem? A imagem ela é agora direita. Se ela é direita, ela é virtual. Toda imagem direita é virtual. Ela é menor do que o objeto e ela é virtual, certo? Então, ela é virtual, direita e menor. Para qualquer posição que você colocar o objeto, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Essa lente aqui poderia ser, por exemplo, uma lente corretora de miopia. Isso aí a gente vê na aula de ótica da visão. A lente divergente ela serve para corrigir o problema de miopia. E a lente convergente ela serve para corrigir o problema de hipermetropia. Vamos fazer esse exemplo. Um garoto observa uma formiga com 2 lentes distintas. Então está aqui a formiga, esse é o tamanho original dela. A primeira lente a gente vê que ela ficou menor, reduziu a formiga. E a segunda lente a gente vê aqui que deu um zoom na cabeça dela, ampliou o tamanho da imagem. A respeito das lentes, que a gente pode afirmar? Bom, percebam que as 2 lentes estão formando imagens direitas, não tem nenhuma de cabeça para baixo aí. Se as 2 são direitas, as 2 são virtuais. Essas 2 imagens são virtuais. A lente divergente, ela sempre forma imagem menor. Então, essa lente 1 é uma lente divergente que eu mostrei agora. Essa daqui, ó, sempre forma imagem virtual direita e menor. Então, essa lente 1 vai ser uma lente divergente. Ela poderia servir, por exemplo, para corrigir miopia. Essa lente 2 é uma lente convergente. É o funcionamento da lupa, né? Para isso, para a gente ter essa imagem virtual direita e ampliada, a formiga, que é o objeto, ela tem que estar entre o foco e o centro óptico. Somente nessa condição que a gente vai ter uma imagem direita, virtual e ampliada. Então, o que a gente pode afirmar? A lente 1 é uma lupa? Não, a lente 1 é uma lente divergente. Uma lupa é uma lente convergente. A lente 2 é divergente? Não, a lente 2 ela é convergente. A lente 2 que é a lupa. C. A lente 1 pode ser usada para corrigir hipermetropia? Não, a lente 1 ela pode ser usada para corrigir miopia. A letra D de dado. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de formação de imagens e lentes esféricas. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal. Logo eu vou postar a aula sobre estudo analítico, que a gente vai analisar as equações e envolver os cálculos. Valeu, pessoal. Bons estudos.